Buenas, meu povo! Deixa eu te mostrar no mapa aqui para onde eu vou te levar hoje. Aqui é o mapa da Moldávia, certo? Aqui na esquerda nós temos a Romênia, na direita nós temos a Ucrânia, e eu vou te levar para esse território em verde que chama Transnistria. É um território que está buscando independência. Eu vou visitar a capital, Tiraspol. Qual é a escala desse mapa? Deixa eu ver aqui, 1 para 500 mil. Tá, então quer dizer que são mais ou menos uns 15 quilômetros, olha, de extensão o território. E aí, vamos junto? Bom, acordei cedinho para ir então até a Transnistria. Encontrei certa dificuldade para encontrar a estação de ônibus central, pelo menos parece que o pessoal não gosta muito dessa atenção que a Transnistria recebe. Bom, a indicação que me deram foi: vai até a estação central e encontra uma vanzinha com o nome Tiraspol. Encontrei. Ali atrás, não sei se dá para ler. Agora vamos ver se ela me leva até lá. Eu comprei um bilhete, né? Não foi tão difícil, já estou em Tiraspol, na Transnistria. De qualquer forma, eu estava aqui no Centro de Informações Turísticas, mas está fechado. Eu passei pela alfândega, não é alfândega. Na verdade, são vários checkpoints. Me deram um visto aqui das 10 horas e 27 minutos de hoje até as 8 horas e 27 minutos de hoje. É um visto só para 10 horas. Super restrito o negócio aqui, hein? Estando fechado o centro de informações, o que eu vou fazer é ir até o centro e dar uma mandarolada por ali, ver se eu encontro... Tem um outro lugar ali onde tem um outro centro de informações, ver se eu encontro alguma coisa por ali. Vou caminhar por aí, vamos ver o que eu encontro. Olha que interessante, apesar de não ser a placa oficial, né, como essa da Moldávia, por exemplo, aqui na Transnistria eles também têm placas de carro, olha, bem parecida. Tem a bandeirinha da Transnistria ali, uma série de inscrições. Gente, não me lembro mais a última vez que eu vi o sol desse jeito. Nem tirei os meus óculos de sol da mala desde que eu comecei essa viagem. Oi! De qualquer forma, eu queria mostrar só uma coisa pra vocês aqui. Tô aqui circulando pelas ruas da capital da Transnistria e é muito, muito comum mesmo você ver bandeiras da Transnistria, que é essa da esquerda, e bandeiras russas, olha ali, ó, lado a lado. Bom, saí da estação de ônibus ali atrás e logo encontrei uma igreja aqui na frente. Tava lendo que é a igreja da apresentação do Menino Jesus, uma coisa assim. De qualquer forma, eu devo estar perto do centro, porque uma igreja geralmente é sinônimo de centro. Deixa eu aproveitar para comentar o seguinte: territórios que tentam independência não são incomuns, né? São muito comuns, tem vários em vários lugares. A Catalunha, na Espanha, por exemplo, é um deles. Por que que esse é interessante? É interessante porque há mais de 25 anos que eles decretaram já a sua independência e não são reconhecidos por nenhum país. De qualquer forma, o que aconteceu foi, lá em 91, com o fim da União Soviética, enfim, a Moldávia começou a querer se aliar com a Ucrânia no sentido de romper com a Rússia. Esse território ele é muito pró-Rússia e não aceitou, e aí então a Rússia apoiou e houve uma guerra em 92, de tal forma que teve mais de 1.500 mortos, uma coisa assim. O exército russo estava por aqui, então auxiliou na guerra. E aí então eles fizeram um acordo de paz em 92. Eles ainda estão em guerra, mas tem um cessar-fogo aí que desde 92 é respeitado, e desde 92 então eles não são reconhecidos como um país, mas eles se sentem como um país à parte. Eles têm fronteira, têm moeda, como eu disse, enfim, tudo separado. Mas não são reconhecidos oficialmente. Eu fui entrando na igreja aqui, não sei se está aberta, eu acho que ela não está aberta porque ela está em reforma.
E essa não deve ser a parte central da igreja, porque ela tinha uma cúpula tão alta. Estranho. Eu até entrei demetido ali na parte de baixo, mas não podia ter entrado, tava tudo fechado. Tinha gente trabalhando e aqui também tem gente trabalhando, então vou ficar devendo, a igreja tá em reforma. Acho não, tenho certeza, é a máquina de café e de chá mais chique que eu já vi, é um bule. Olha que legal. Vários tipos de café, chá. Bem simples, esse é o palácio presidencial aqui da Transnistria. Tá, sim, se levar em consideração que eles estão tentando virar um país, já é um bom paláciozinho, né? Gente, então eu vim comer num restaurante. Quem me indicou foi uma amiga que já esteve aqui, Camila. Que marreca, não sei se o nome é esse aqui. Depois ela vai me corrigir certamente, mas muito bonitinho. Olha só. É um restaurante típico, né, aqui da Transnistria. Moldávia, Transnistria, não sei se é só daqui, enfim. O fato é que eu pedi uma cerveja local e ela me trouxe, olha só, uma vodka com pimenta. Ai, meu Deus. Vamos ver. Olha, eu nunca vou lembrar o nome do prato, mas é um negócio com porco, batatas, cenoura, várias coisas. É típico daqui, viu? Vou experimentar e ver qual é que é. Parece bom. Coisa mais divertida esses açúcar em cubinho. Eu nem tomo café com açúcar, mas só porque tá em cubinho vou botar o café com açúcar. Adorei. Um mergulhinho, 2 mergulhinhos. Um mergulhinho só chega, seu paspalhão. Deixa que dinheiro dá em árvore. Que lugar legal, olha, ambiente bonito, comida boa, preço bem acessível. Tá valendo, gostei mesmo. É necessário uma filmagem rápida do banheiro, todo decorado e com baladão. Uhul. Olha, tudo que eu planejei aqui pra Transnistria deu errado. Tudo. Mas ainda assim eu tô saindo do restaurante rindo, que não sei porquê. Tô com uma teoria nova. Quanto melhor a gente come, melhor o nosso humor. O que tu acha? Olha, este é o rio Dniestr. Se eu não tô enganado, é ele que faz divisa entre aquilo que seria a Moldávia e o que seria a Transnistria. Não tenho certeza, viu? Uma pracinha aqui, bem legal. E eu acho que aquela ponte ali é a ponte do conflito principal ali entre a Transnistria e a Moldávia, se não me engano. Em 92 teve tanques russos que atravessaram para a Moldávia, enfim. Ainda aqui na mesma praça, perto do rio, fica uma estátua em homenagem ao comandante Suvorov. Eu não conheço nada sobre ele, mas eu estava lendo agora. Dizem que ele é um dos maiores comandantes de toda a história russa. Bem aqui na frente do parlamento da Transnistria, tem uma estátua bem gigante de Lenin. Olha ela ali. Tem flores ali embaixo, ó, dá pra ver. O pessoal colocando flores. Então, lembra que eu estava falando primeiro sobre a guerra contra a Moldávia? Esse é o memorial em homenagem aos que morreram na guerra, né, de 90 a 92. Como eu falei, eles ainda estão em guerra, só que numa espécie de cessar-fogo. E aqui junto deste memorial também fica um outro memorial bem famoso aqui para eles, que é o memorial às vítimas da Guerra Patriótica, da Grande Guerra Patriótica, que é como eles chamam a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse monumento à Grande Guerra Patriótica, nós temos aí uma chama eterna, né, que eles chamam, e também um tanque usado na Segunda Guerra.
Achei a cidade bem pacata, claro, mas muito bonita, bem arborizada, bem cuidada. Claro, eles estão em reforma, vários pontos, mas achei muito legal, curti. Gente, só para falar um pouco então do dinheiro aqui da Moldávia, né? Essas aqui são as notas oficiais, o nome da moeda é lei, tem em vários valores, obviamente, né? E essa é a moeda que circula na Transnistria. Dá para ver que elas são até de boa qualidade, mas menores. O nome é rublo transnistriano. Na verdade, na Transnistria eles aceitavam também o rublo russo, caso tivesse para troca, né? Obviamente que elas não têm valor nenhum fora de lá, né? Elas não tem como trocar. Tu olha nas casas de câmbio daqui, da Moldávia, não existe nenhuma troca para essa moeda que é só da Transnistria. É uma moeda interna, claro, como não é um país oficial, né? Hoje de manhã eu mostrei um mapa da Moldávia, onde aparecia a Transnistria separada, em verde, né? Esse é o mapa oficial da Moldávia, dá para ver que ela tá junto aqui, né? Não tem separação, como é oficialmente. De qualquer forma, está visitado. Se contabilizo a Transnistria, chego a 50 países visitados. Se não contabilizo, fico nos 49. De qualquer forma, bem distante dos 196 totais, né? Então ainda tenho bastante para ir.